Sara do canal Advogue TV e hoje você irá assistir um bate-papo super descontraído entre o Dr. Adir Habib e o Dr. Sérgio Habib. O tema dessa divertida conversa é quando o feitiço virou contra o feiticeiro. Espero que gostem do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube e nos siga nas demais redes sociais. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a honra, satisfação de receber meu amigo e irmão, Dr. Sérgio Habib, grande advogado criminalista, advogado que eu diria com importância não só para a Bahia, mas também no cenário nacional. Ele que além da advocacia também é professor e claro, como todo advogado e todo bom advogado criminalista, tem muitas histórias para contar. Meu amigo Dr. Sérgio, me diga uma coisa, na sua vida aí ao longo dessa sua extensa jornada na advocacia criminal, que caso você acha assim que é um caso sui generis ou quais casos você tem para nos contar que possa ser algo inspirador ou inédito, algo inusitado? Diga aí, meu amigo. Meu amigo Adir, em primeiro lugar eu quero lhe agradecer pelo convite, participar aqui desse bate-papo, muito informal. Mas agradecer também as suas palavras que você se referiu ao meu respeito, que são palavras ditas pelo coração, né? São irmãos, irmão de alma, né? Somos irmãos de alma. Mas quero agradecer pelo convite e agradecer também pela assistência de todos aí. Bom, a advocacia criminal, eu já estou morejando na advocacia criminal por mais de 40 anos. E ao longo da minha vida profissional, eu vivenciei grandes emoções. Né? E tivemos casos interessantíssimos, já que você me perguntou aí. Um dos casos assim, mais emblemáticos que eu pude experimentar na minha vida profissional, um caso acontecido, um caso de homicídio. Foi um homicídio em que um determinado cidadão, que no caso foi o meu cliente, ele era um fazendeiro e tinha um outro cidadão casado com uma cunhada dele e que tinha uma fazenda também, eles tinham uma fazenda em condomínio. E ele queria parte dessa outra pessoa, desse cidadão. Então o que é que ele faz? Ele contrata uma terceira pessoa para matar, o objetivo era esse, né? Tirar a vida do cidadão que era o proprietário dessas terras. E o que é que ele contrata? O feiticeiro pede uma fotografia, 3x4, ele fornece a fotografia, dá uma determinada quantia de dinheiro e o feiticeiro, então, vai fazer os trabalhos para tirar a vida do cidadão, através da feitiçaria. Bom, passam-se 2 meses, 3 meses, e esse meu cliente não vê o resultado pretendido. Ao contrário, o cidadão cuja morte ele havia encomendado estava cada dia mais forte, mais sadio. Aí ele volta e deu lá uma quantia para reforçar lá os pedidos. Não funcionou. Então o que ele fez? O feiticeiro, espontâneo, por vontade própria, já que o feitiço não estava dando resultado, ele vai no sul da Bahia e contrata um pistoleiro. Por conta própria. Não comunicou nada, isso aqui é importante o detalhe. Ele não comunicou nada ao meu cliente. O que é que ele faz? Eu vou agora resolver. Mas não disse como. Para todos os efeitos, no caso do meu cliente, seria através da feitiçaria. Ele vai no sul da Bahia, contrata um pistoleiro, dá uma quantia em dinheiro ao pistoleiro para matar o cidadão. E isso foi feito. O pistoleiro foi na casa do cidadão,
Era por volta assim das 18 horas, ali no bairro de Capuchinho, de Feira de Santana e tal. Quando o pistoleiro chega para o cidadão, cuja morte havia sido encomendada, ele diz: eu vim aqui para lhe matar. Você é fulano de tal? Sim, sou eu, vim aqui para lhe matar. Aí começou a tremer. Começou a tremer e disse: olha, quanto você está recebendo para poder me matar? Você disse: bom, eu estou recebendo, vamos supor, 10 mil reais. Ele disse: eu lhe dou 20 para você voltar e matar quem contratou para me matar. E assim foi feito. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Eu fiz até aqui um roteirozinho. Veja bem, A contrata B, que é o feiticeiro, para matar C, o fazendeiro. O que acontece? C contrata D, que é o pistoleiro, para matar B, o feiticeiro. Então ele volta e mata o feiticeiro. O delegado então foi e abriu o inquérito contra o meu cliente. Eu fui explicar a ele, até meu colega de turno, delegado, naquela época, eu disse a ele: olha, não tem sentido, porque não há relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal, não há relação de causalidade. Primeiro, o crime é impossível. O meu cliente estaria contratando alguém para matar outra com feitiçaria. Então, seria a hipótese do artigo 17 do Código Penal. Ineficácia absoluta do meio. Não se mata ninguém por feitiçaria. O direito não reconhece isso. Então, seria um crime impossível. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há relação de causalidade. A morte do feiticeiro não estava no nexo causal, na cadeia causal daquilo que foi contratado pelo meu cliente. Então, para todos os efeitos, o resultado que aconteceu com o feiticeiro não era desejo, não era desiderato do meu cliente. Eu explicava isso ao delegado, mas ele não entendia. E indiciou o meu cliente. Eu fui obrigado, então, a impetrar uma ordem de habeas corpus, que foi concedida, e trancou o inquérito em relação ao meu cliente, porque não tinha nada a ver. Esse eu achei um caso assim, interessante, porque foge da normalidade, né? Inteiramente da normalidade. É um caso, eu contava até em sala de aula. Assim. Não, e aí talvez seja o caso daquilo que a gente pode dizer: o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Realmente não teve feitiço virou contra o feiticeiro. E o mandante do crime agora já não é mais o seu cliente, é o outro, né? Que seria a suposta vítima, né? Que seria a vítima do crime de feitiçaria, que passa agora a ser autor do crime de homicídio. Qual seria a relação de causalidade? Não há relação de causalidade. Então, aí quando na UFRA, os alunos lá, eu dizia: relação de causalidade. Vamos ver aqui qual é a relação de causalidade que existe. Tá? Considera-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Qual foi a relação de causalidade? Olha o nexo, não havia, então ele não estava dentro do nexo de causalidade. E além do que, seria um crime impossível. Não é? Caso interessante. E outros tantos aí que aconteceram ao longo da vida profissional, como acontece na vida do criminalista. E não é fora do comum. Nós temos aí vários colegas que já escreveram livros e mais livros contando causos jurídicos, né, que aconteceram, vários colegas. Isso da advocacia criminal, isso é muito comum na advocacia criminal. Doutor Sérgio, dentro da sua vasta experiência, quais conselhos você daria para o advogado, o jovem advogado que quer ingressar na advocacia criminal e principalmente aí na seara do tribunal do júri? Quais conselhos você daria para esse jovem advogado pretendente à advocacia criminal? Em primeiro lugar, ele acreditar no direito e na justiça. Nós estamos vivendo uma época de muito desencanto, não só do direito, como também da justiça. Né? Nós estamos vivendo o professor Orlando Gomes, eu fui aluno do professor Orlando Gomes no mestrado, e ele sempre falava da crise do direito, sempre se referia a essa crise, isso há 40 anos atrás. A crise do direito, crise do direito. Então o direito está sempre em crise. Por que o direito está sempre em crise? Porque o direito é dinâmico, né? O direito é dinâmico. Não se pode colocar uma camisa de força
na sociedade, nos atos, né, que acontecem no dia a dia. Então, mas nós estamos vivendo um período de muito desencanto na advocacia. Por conta de quê? Por conta de alguns fatos que têm acontecido na justiça. A justiça está num ativismo muito grande. Existe um ativismo judicial muito grande. Isso não é bom, não é bom. O Rui Barbosa, já há mais de 100 anos atrás, ele advertia que esse ativismo judicial não faz bem à democracia, nem à república, porque nós temos uma separação de poderes. Então é preciso que cada qual fique dentro da sua área de competência, dentro do seu ciclo de competência. Mas, afora isso, em primeiro lugar, eu diria para o jovem advogado que ele tem que acreditar, apesar disso, ele tem que acreditar na justiça e no direito, porque ele é o operador do direito. Ele é quem pode modificar. Ele pode modificar esse estado de coisa. Né? Mas acreditar. Em segundo lugar, estudar. Rui, eu vou parafraseando novamente Rui, ele dizia, o grande Rui Barbosa, eu sei que sou um estudante, estudo, sei que tenho estudado, mas quanto mais estudo, menos sei. Tenho que estudar diariamente. Sobretudo, acompanhar a evolução da jurisprudência, como decidem os tribunais estão decidindo. E a parte da dogmática que é importante, estudar o direito, está sempre se atualizando, isso é muito importante. E uma coisa que o advogado tem que ter, que é o entusiasmo. Todo profissional tem que ter entusiasmo. Né? Eu digo a você o seguinte, eu tenho esse tempo todo de advocacia, mas quando eu vou ao tribunal do júri, que eu vou fazer uma sustentação oral no tribunal do júri, eu sinto aquela emoção do primeiro júri, como se estivesse fazendo o primeiro júri há 40 anos atrás. Mas sinto a mesma emoção, né? Tem que sentir o direito pulsar, aquela vontade, aquela garra. Então isso é importante no advogado. Então o jovem advogado, ele já deve primeiro se preparar, ele tem que ter as armas para enfrentar o dia a dia. Essas armas são o estudo, a perseverança e não deixar se abater, porque perder uma causa não é perder uma vida, não é perder uma guerra, não, é perder uma causa. Perder naquele momento ali, ele vai lá adiante e conquista. Porque a vida é feita disso, essa alternância de ganhar e perder. Não se ganha sempre e não se perde sempre. Então tem que ter um meio termo nisso aí. Então não se impressionar com as derrotas. As derrotas fazem parte da vida. Os gregos costumavam dizer que o entusiasmo é o Deus interior de cada um. Então, assim, o entusiasmo é muito importante. E o doutor Sérgio, muito bem colocado aí, quando o senhor disse que o advogado ele tem que se entusiasmar, ele tem que se empolgar, ele tem que acreditar, né? Acima de tudo, o advogado tem que acreditar na causa que ele defende. É por isso que eu digo, o advogado, na hora que ele vai aceitar, ele quer consultado pelo cliente, ele tem que fazer um solilóquio com ele, né? Consigo mesmo. Ele tem que ver ali se ele acredita naquela causa. Né? Porque se ele não acredita na causa, ele não vai fazer uma boa defesa. Né? Porque primeiro ele tem que se convencer do que ele está defendendo. Ele não vai defender só pelos honorários. Ele vai defender porque ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo. Porque, veja bem, professor Adi, o réu, mais das vezes, ele é inteiramente desacreditado por todos. A única pessoa que está do lado dele ali é o advogado dele. O advogado dele é a voz dele. Ele não tem voz, a voz é o advogado. Tá? Então, o advogado vai dar voz a ele. Vai dar voz, vai dar vez. Né? Vai fazer com que a versão que ele está contando seja acreditada pelo júri. E nos processos também do juízo singular, que são decididos por um só juiz democrático, ele tem que convencer também o juiz. Então, quando o advogado se convence realmente, está convencido da causa, e vai realmente com entusiasmo, dificilmente ele vai se dar mal. Ele
vai ter sucesso, porque ele está realmente empregando tudo que ele tem, tudo que ele sabe, todas as forças, ele concentra naquilo, ele vai focar exatamente naquele propósito, né? Não é só absorver, não se der. A absorção é algo que muitas vezes não se consegue, seria algo inatingível. Não se pode vender sonhos, não se pode vender ilusões. O lugar tem que ser franco com o cliente, dizer, olha, seu caso não é caso de absorção. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir a sua pena. Já é muita coisa. Você vai pegar uma pena de 12 a 30 por um crime de homicídio qualificado. Se o advogado conseguir desclassificar de qualificado para simples, ele pode pegar uma pena de 6 a 20, não de 12 a 30, e pegar uma pena mínima de 6 anos. Então, já é uma grande coisa o advogado conseguir isso. Então, nem sempre a absolvição é possível. Tem casos em que o advogado tem que ter esse feeling e chegar ao cliente e dizer, olha, tem que jogar aberto. No seu caso, não é caso de absolvição. Nem sempre o médico consegue salvar a vida do paciente. Verdade. E assim como na medicina, no direito também, tem pacientes da UTI. São pacientes graves, estado grave, né? Praticam crimes, né, que são considerados aí. E outra coisa, que eu digo sempre também, muitas vezes o advogado é confundido com o próprio cliente. Então a causa é antipática, é uma causa antipática, e as pessoas confundem. Como que o advogado aceitou essa causa para fazer essa defesa? Não tem nada que ver isso aí. Todo réu tem direito a uma defesa. Todo réu tem direito. Então ele vai defender, não é o crime, ele vai defender o cidadão que praticou o crime. O crime ele não vai poder defender, porque o crime é um fato antijurídico, entendeu? E ilícito, né? Exatamente. Então ele não vai defender o crime. O advogado criminal não defende o crime, defende o cidadão que praticou o crime. Então ele vai mostrar, ele é a voz do cidadão, vai mostrar ao júri, ao conselho de sentença, no júri, no caso de crime doloso contra a vida, ou nos outros crimes, ele vai mostrar ao julgador a versão do seu cliente. Então, tudo tem uma explicação. Por que ele praticou aquele crime? Eu vi agora recentemente um caso em que o STJ manteve uma condenação de um réu porque ele teria desviado algo no valor de R$48. Isso é um absurdo. Isso. Quando eu já fui defensor público federal e atuava junto ao Supremo Tribunal Federal. E me chegou lá às mãos um caso de Minas Gerais, da Defensoria Pública de Minas Gerais, em que veja só, professor Adir, o réu, ele foi condenado. O que é que ele fez? Ele pulou o muro de uma residência e no varal estava pendurado, secando, um par de tênis. Ele que fez? Ele surrupiou esse par de tênis e pulou o muro, foi tentar fugir. Na hora que ele estava tentando fugir, ele foi preso. Muito bem. Olha só. Ao pular o muro, ele praticou escalada. A escalada qualifica o crime de furto, passa a ser furto qualificado. A pena já passa a ser maior. Então, ele foi condenado pelo furto de um par de tênis a uma pena de 8 anos de reclusão. 8 anos de reclusão. Um par de tênis foi avaliado, dentro do processo, o par de tênis usado, avaliado em R$20. Esse cidadão ficou preso, foi condenado na primeira instância, o juiz condenou. Ele ficou preso em flagrante, foi preso em flagrante, depois foi convertido em prisão preventiva. A instrução do processo demorou aproximadamente 3 a 4 anos, ele ficou preso esses 3 a 4 anos. A Defensoria recorreu e, ao mesmo tempo, nesse interregno, a Defensoria Pública lá de Minas entrou com um habeas corpus. Esse habeas corpus foi para o STJ, primeiro para o Tribunal de Justiça de Minas. Foi denegado. A Defensoria, então, entrou com um habeas corpus no STJ. Foi denegado. Foi ao Supremo.
Ele chegou lá para a Defensoria Pública do Supremo, e eu era o titular na época, estava no Supremo da Defensoria Pública. Então eu vi esse caso e eu fiquei abismado de ver a falta de coerência. Né? Como é que o sujeito pode ficar preso 4, 5 anos por um furto de um par de tênis de 30 e pouco, 38 reais, 20 e pouco reais, não me recordo, tem o valor. Mas algo assim em torno dele. Então nós fizemos lá o habeas corpus e o ministro, na época era o ministro Jobim, Nelson Jobim. Ele, liminarmente, ele concedeu a ordem, né, para liberar o cidadão. Então são certas incongruências. O sujeito furta milhões, fica em liberdade. O sujeito furta um par de tênis, fica preso. Então são essas incoerências assim, que não pode existir, né? Não pode existir, porque isso representa uma injustiça. Então, nesse momento, a importância do advogado é muito grande. O advogado vai ter que lutar para provar aquilo ali, que realmente foi um erro que aconteceu na justiça, algo injusto, não deveria ocorrer. Então, o advogado vai ser o fiel da balança, vai buscar exatamente isso. E a gente sabe que dentro do processo as partes têm que ser tratadas de modo igualitário, né? Quando a gente fala dentro do aspecto processual. Paridade de armas, né? Exatamente. Mas, doutor Sérgio, para já assim, chegando aí nos momentos finais aí desse nosso bate-papo prazeroso, como é que o senhor vê hoje a advocacia criminal? Quais perspectivas o senhor enxerga hoje dentro desse ramo de atuação? Olha, eu vejo com bons olhos, né? Muito se fala aí que é um número muito grande de advogados, o Brasil é um país de bacharéis, de advogados, mas assim, eu acho que há espaço para todo mundo. Né? Há espaço desde que você procure melhorar dentro daquilo que você faz na sua profissão. A advocacia criminal, ela tem um caminho pedregoso. Não se pode dizer que não é um caminho aplainado, não é um caminho tranquilo. Tem altos e baixos. Mas acredito que o jovem advogado que está começando, ele pode seguir os passos da advocacia criminal, porque é uma advocacia, primeiro, que é uma advocacia que lida com valores imateriais, né? São de valor imaterial. Liberdade é um valor, um bem material, né? Já é muita coisa, você tratar com a liberdade humana, a esperança. A esperança tem que estar sempre, ser a grande companheira do homem. É a esperança. É através da esperança que se alcança a liberdade, né? Que se alcança tudo na vida. A esperança é importante. Não podemos ver essa esperança. Morreu a esperança, morreu o homem. A esperança é o que põe o homem para frente. Então, esperar, vamos acreditar. Sobretudo, acreditar. É isso aí, meu amigo. Então, agradecendo mais uma vez e agradecendo a nossa audiência, aqui a gente se despede e esperando reencontrá-lo muito em breve. Obrigado. Um abraço, amigo. Um abraço. Felicidade, amigo e irmão.